Muito bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um vídeo da série Maná Diário. Se os nossos conteúdos têm abençoado a sua casa, a sua família, eu peço muito gentilmente que você curta, que você comente e principalmente que você compartilhe, se tornando assim um evangelista, inclusive na mídia digital. E se você é novo por aqui, agradecemos por estar aqui conosco, é um motivo de alegria e de honra, e também sugerimos gentilmente, honradamente, que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Isso lhe permitirá a estar conectado com a Igreja Batista Manaim em Alphaville, São Paulo, e receber tão somente conteúdos bíblicos feitos com muito amor e com muito temor pela equipe da nossa querida família Manaim. Continuamos com a minissérie Simplicidade. Fugir do complexo, fugir das distrações, voltar ao essencial, ao essencialismo, aquilo que o Mestre efetivamente nos deixou, que muitas vezes é deturpado. Isso já acontecia na época de Jesus Cristo, quanto mais agora, com falsos mestres, falsas doutrinas, fugir dos usos e costumes, fugir de muitas coisas superficiais que não é o verdadeiro Evangelho. E dentro dessa minissérie, ela tem uma subdivisão que é o cristianismo simples, e também a segunda parte, o segundo bloco, nós vamos entender como esse cristianismo simples deve resultar numa igreja simples. Se nós já iniciamos de uma percepção, de uma compreensão de um evangelho complexo, a nossa igreja ela resultará numa fé, num caminho complexo também. E diante disso, nós temos nos apoiado, obviamente, além da palavra de Deus, a Sagrada Bíblia, em dois livros, Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, e Igreja Simples, do Rainer. Deixamos essas duas literaturas como sugestão, não tenho dúvida que vai abençoar a sua vida. Nesse primeiro bloco do Cristianismo Simples, chegamos ao quinto e penúltimo vídeo, falamos aqui de algumas pilastras: arrependimento, fé, amor e a centralidade de Cristo. E agora nós vamos falar sobre a eternidade. Iniciar lendo um versículo maravilhoso, relativamente muito bem conhecido, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, verso 23. Diz assim a Sagrada Palavra de Deus: Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. De um lado, o pecado que nos leva para a morte, para a condenação eterna, e aqui o apóstolo dizendo que o dom gratuito, graça de Deus, é a vida eterna em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então nós temos que entender que de um lado tem morte, condenação eterna, e de outro lado, presença de Deus, Nova Jerusalém, corpos glorificados, exaltação eterna e principalmente um céu com a presença no nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo. Apóstolo João vai dizer em João 5,24 que quem ouve a palavra, crê, tem a vida eterna. Se você ouve a palavra de Deus, a boa nova que é o Evangelho, que Jesus veio nessa terra e ressuscitou entre os mortos, e é o Senhor e Redentor, autor e consumador da nossa fé, você naturalmente adentrará a fé cristã e, consequentemente, todo o bônus para essa vinda. Mas o que tem nessa vinda, comparado com a vindoura, é grão de mostarda. A palavra de Deus vai nos dizer: se com a tua boca creres, se com a tua boca confessares e crer no teu coração que Jesus Cristo ressuscitou entre os mortos, que Jesus Cristo é o Senhor, nós seremos salvos. E diante disso eu tenho dois exemplos, dois cases que eu gosto muito. C.S. Lewis ele é bem duro na sua literatura, que diz: o Evangelho é sobre eternidade. Se a sua perspectiva de vida é 50, 60, 70, 80, até 100 anos que seja, o Evangelho não tem nada a dizer sobre você. Vai lá, gasta a sua vida. Se tudo se resume a estar aqui e finalizar aqui, o Evangelho não tem muito a dizer sobre você. Um outro caso, um outro case conhecido, Blaise Pascal, matemático, que estava ali no cerne do iluminismo, onde a teoria científica estava enraizada, e certa vez perguntaram: Pascal, esse negócio de Cristo, esse negócio de fé, você está perdendo o seu tempo.
E Pascal, como matemático que era, eu já fiz as probabilidades. Se eu tiver errado, eu perdi alguns anos da minha vida, deixei de fazer algumas coisas que talvez a minha carne pediu. E tudo bem. Mas se eu estiver certo, se a palavra de Deus é o que ela diz que é, botem as barbas de molho, porque eu vou estar com meu Senhor na glória e vocês estarão eternamente condenados. Então temos que ter clareza que o Evangelho é sobre fé, sobre salvação e sobre eternidade. Se esse conteúdo trouxe lucidez sobre esse tema de alguma forma, peço que compartilhe conosco nos comentários. Se você tem algum pedido de oração, quer seja pelo tema eternidade, salvação, vida eterna ou por qualquer outro, compartilhe também conosco. Os intercessores da querida Igreja Batista Manaim, ora por todos eles. Vamos finalizar orando. Senhor, meu Deus e meu Mestre, Deus do tempo, do espaço e de toda a eternidade, gera em nós, Pai, consciência de eternidade. Que nós possamos compreender, Pai, que o que nós vivemos aqui é apenas uma fração ínfima de tudo. E o Senhor nos alertou, dizendo para não juntar tesouros nessa terra, onde são perecíveis, sofrem ação e as intempéries, mas que nós possamos viver por guardar tesouros celestiais. Que essa seja a nossa busca. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!